tem tática, não tem estratégia. Tudo aí, jogou bem, é ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel, estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano Já, fala Já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um tema bem subjetivo, também bem polêmico, que é, os clubes eles devem ou não renovar com os ídolos por gratidão, né? E aí por que essa pergunta? Vai chegando um momento onde o cara vai ficando tão grande no clube, que ele vai acumulando títulos, vai acumulando status, que começa a se confundir até mesmo um pouco do que é o clube e do que é o jogador, né, cara? Então, o exemplo mais recente que se tem aí provavelmente é o do Messi no Barcelona, né? O Messi tem um salário altíssimo no Barcelona. Claro que o Messi, assim, ninguém discute o retorno esportivo que o Messi dá pro Barcelona, né, cara? O que ele marca de gols, da assistência na temporada é incrível. Mas ele começa já a ter uma folha salarial muito grande e ele já tem uma presença no clube enorme, né? Então, às vezes as decisões do clube acabam parecendo decisões do Messi, né? Ah, cara, aí eu me sinto até mal de falar contra o Messi, porque ele faria um trabalho de gestão bem melhor que o último presidente. E, tipo assim, se você seguisse as calls do Messi, você não teria vendido o Neymar, não teria comprado o Dembélé, não teria comprado o Coutinho, enfim, muita coisa que afundou o Barcelona, cara. Eu vou ter que ficar no lado do Messi, cara. O Messi ainda parece um caso de um cara certeiro, né, no que ele propaga, no que ele pensa, mas tem outros jogadores, por exemplo, que vão acumulando períodos no clube e começam a tomar conta do vestiário, né, tomar conta do espaço ali, como se fosse dele, cara. Então, acho que vai ser uma conversa legal aí, vai ser uma conversa bacana, né? Você quer começar citando algum jogador específico? Não, eu queria só entender por que você tá começando o programa ofendendo o Thiago Neves, cara. Principalmente depois do trabalho maravilhoso que ele fez no Cruzeiro. Cara, o Thiago Neves é um cara engraçado, né? E o pior é que ele não dá nem pra dizer que ele chegou a ser ídolo no Cruzeiro. Eu acho que ele ficou umas 2 ou 3 temporadas lá. Ele conquistou alguns títulos, claro, mas é idolatria mesmo. Idolatria, eu acho que o Thiago Neves não construiu em lugar nenhum. Talvez no Fluminense só, e talvez. O que acontece, né? O Thiago Neves é aquele jogador medalhão que literalmente toma conta do espaço, né? Tem até a entrevista recente dele aí falando que o Rogério Ceni chegou querendo mandar no clube e ele não gostou disso, os jogadores não gostaram, né? E é um cara que onde ele passa, ele deixa problema, né? Então ele foi dispensado do Grêmio por falta de vontade, falta de empenho. Foi dispensado do Cruzeiro, né? Por toda essa questão do Rogério Ceni. Tá lá no Sport agora jogando, assim, salvou o Sport do rebaixamento no Campeonato Brasileiro anterior, mas nesse até agora, nessa temporada, o Sport tem feito uma temporada pífia, né, cara? E ele já é conhecido aí por polêmicas na carreira dele. Pra quem não sabe, por exemplo, na década passada, o Palmeiras tentou contratar o Thiago Neves quando o Thiago Neves ainda não era um jogador badalado, assim. O Palmeiras, inclusive, chegou a pagar de luvas pro Thiago Neves um valor que na época era alto, né? Porque depois tudo ficou meio inflado. E o Thiago Neves pegou o dinheiro, não veio pro Palmeiras, foi pro Fluminense e não devolveu o dinheiro pro Palmeiras, entendeu? Então ele é um cara que já acumula aí polêmicas na carreira dele desde o início. No caso do Thiago Neves aí tem que comentar, porque assim, eu acho que quando o cara pode dar retorno esportiva pro clube, você tem que ter umas considerações um pouco diferentes. E no caso dele, só de lei do ex aí, ele já vai entregar o quê? 2 por temporada? Se ele estivesse jogando bem nesse nível pra poder entregar umas leis do ex, tava bom, né, cara? Você quer ver um caso de um ídolo, por exemplo, que saiu do clube de uma maneira até meio triste, assim, meio pra baixo e merecia mais, ao meu ver, pelo menos, né? O Fernando Praz saiu do Palmeiras e ele não teve o contrato dele renovado, né, por questões... O Palmeiras fala que são questões esportivas, que o Fernando Praz já não dava retorno em campo pro salário que ele ganhava. Eu acho que isso é discutível, porque eu não consigo entender a justificativa do Palmeiras quando eles mantiveram o Jailson, né? E todas as vezes que o Jailson entrou depois da renovação de contrato dele, ele nunca rendeu o que precisava ser rendido em campo, né? Tanto que hoje ele é o 3º goleiro do clube. Mas o Fernando Praz também não tinha já pique, por assim dizer, né? Ou muita coisa pra mostrar em campo, tanto é que ele foi pro Ceará, e no Ceará ele também não era titular absoluto, né? Ele revezava com outro goleiro, então dava pra ver que ele realmente talvez não tinha mais tanto pra entregar em campo. Mas o Fernando Praz, que era um cara que jogou aí 7 anos no Palmeiras, conquistou várias coisas no Palmeiras, viveu momentos, assim, ótimos com o Palmeiras de reconstrução do clube, né? Porque o Fernando Praz chegou quando o Palmeiras tinha caído pra Série B, então ele aceitou vir jogar no Palmeiras na Série B. Ele saiu do Palmeiras sem um jogo de despedida, cara. Sem um jogo de despedida, ele não entrou nem pra dar um tchau, assim, pra torcida, entendeu? Ele saiu de maneira escorraçada do clube, eu acho ridículo a forma como ele foi tratado. E aí eu não digo nem que precisava ter renovado com ele mais um ano pra ele poder ficar lá, enfim, recebendo, mas ele era um dos líderes do elenco. E ele não teve nenhuma festinha assim, nenhuma plaquinha, sabe? Nenhum negócio diferente. O cara saiu como se fosse um jogador comum desses que você contrata e depois você manda embora porque não rendeu o que se esperava, né? Nossa, cara, eu não fazia ideia de que o Fernando Praz tinha ficado 7 anos aí no Palmeiras. Assim, eu acho que você tocou 2 pontos que eu acho mais relevantes agora, falando um pouquinho mais sério, que é o seguinte, né? O primeiro, o quanto o cara vai conseguir entregar pro quanto ele vai exigir financeiramente de você. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte: ao meu ver, tudo bem que você queira dar uma despedida pro cara, queira contratar ele ali mais uma temporada pra
pra ele se aposentar no clube, etc, esse tipo de coisa. Só que assim, se digamos a entrega dele é simbólica, pra mim a parte financeira da relação com ele também tem que ser, entendeu? Eu acho que esse é o meu grande ponto. Então, por exemplo, tipo assim, se o Price não vai entregar mais, você senta com o cara, há uma conversa sincera onde você diz, olha, cara, você tem potencial pra ser no máximo o meu segundo goleiro ou o meu terceiro goleiro. Consigo te pôr pra jogar, sei lá, o estadual e é isso. Fora isso, você só joga numa situação atípica. Cara, eu acho que o combinado não sai caro. E o jogador querendo também se despedir do clube, ele tendo uma relação de carinho, ele poderia aceitar, por exemplo, um contrato financeiro bem mais modesto. Não sei como que é essa parte dessa conversa, se você acompanha alguma coisa sobre isso. No caso do Praz especificamente, né, ele não teve nenhum tipo de oferta desse tipo, o Palmeiras de fato não quis renovar com ele, não quis manter ele no elenco. Daí, claro, tem várias conversas do porquê isso pode ter acontecido, né, que é mais batido por aí, o que é mais dissuadido é que o Praz era um cara que batia muito de frente com a diretoria, né, e isso daí desagradava os dirigentes. Se é verdade ou não, nós nunca saberemos, mas o Fernando Praz, de fato, poderia ter tido um final de tempo no Palmeiras, assim, mais glorioso, e ele poderia, de fato, ter tido uma temporada mais parecida com o que você está falando, né? De entrar, jogar talvez ali no estadual, fazer a despedida dele num clássico, fazer a despedida dele num jogo especial, e se aposentar. Dava até pro Palmeiras, por exemplo, ter marcado um jogo festivo, sei lá, Palmeiras e Vasco, já que o Fernando Praz também jogou muito tempo no Vasco, né? Ficou bastante tempo lá. E seria, assim, algo muito bom para a carreira do cara. Seria uma valorização dos dois clubes para um jogador que foi importante para os dois. E, assim, nenhum dos clubes não perderiam nada, né, cara? E o Palmeiras, infelizmente, não trabalhou isso, não pensou dessa forma. O cara saiu do Palmeiras de maneira largada e nem com esse simbolismo, né? Não teve um simbolismo do tipo. E é até legal você falar dessa parte do simbolismo, porque muita gente comenta, por exemplo, que o Valdívia devia voltar pro Palmeiras. Eu acho muito engraçado, porque sempre que ele fica sem clube, a conversa é sempre a mesma. Pô, traz o cara pra jogar estadual, faz um contrato de produtividade com ele, o cara é ídolo, é bom que ele se aposenta aqui e se despede, né? E aí sempre fica aquelas coisas, né? Eu, por exemplo, não gostaria, mas se ele viesse ali num contrato bem arrumado, pô, vai jogar estadual aqui, produtividade, a gente paga o tanto de gol que você contribuir no campeonato, e aí no final do estadual ele dá a plaquinha pra ele, dá a camisa, depois manda embora, aí tudo bem. Agora, se fosse pra ficar na temporada ali, trabalhando com o grupo, pô, disputar Libertadores, Copa do Brasil, eu já não gostaria, entendeu? Pra mim tudo gira em torno muito de uma conversa bem conversada, né, digamos assim. Então eu lembro que teve alguns casos agora mais recentes aí em times, no time do Flamengo, né, mais especificamente, que foi a despedida do Júlio César e foi a despedida do Juan. E aí, nesse esquema que eu tô comentando, né, basicamente você tá fazendo ali um contrato básico, quase que simbólico com o cara, só para ele poder encerrar a carreira, né. E assim, no caso do Palmeiras, tem alguns jogadores aí que, enfim, eu não entendo muito essa relação de vocês com alguns jogadores, porque, por exemplo, o Valdívia, cara, eu não sou um torcedor do Palmeiras, mas eu lembro ele muito mais por ser alguém que pesa financeiramente pro time, porque é contratado a um custo bem relevante, e não joga porque se machuca, não joga nem porque é ruim, é porque nunca tem saúde pra jogar. E aí, por outro lado, vocês não parecem demonstrar, por exemplo, o mínimo interesse em trazer um Diego Souza. Que, tipo assim, aí você fala, mas trazer o Diego Souza agora? Não, já faz uns anos aí que o Diego Souza mantém um futebol semelhante, ele poderia ter vindo aí se fosse pra fazer algo simbólico, né? Inclusive agora ele tá, se eu não me engano, essa temporada ele ia se aposentar e provavelmente o Grêmio pediu pra ele segurar mais um pouco pra jogar lá. Eu também não entendo muito da tara que o torcedor do Palmeiras tem com o Valdívia, né? Eu particularmente já disse a minha opinião em outros momentos. Prefiro que ele não volte, mas se ele voltar que fosse num esquema desse tipo, joga aqui o estadual, depois se aposenta e segue a vida, né? Inclusive o Valdívia tá jogando no grupo do Flamengo na Libertadores e ele não é nem titular no time dele, né? Imagina se ele vai jogar no Palmeiras. Mas, sobre o Diego Souza, cara, é interessante analisar que a carreira do Diego Souza, né? Se você falou aí das leis do ex que o Thiago Neves poderia aplicar, o Diego Souza tem muito mais, né? Porque ele nunca criou muitas raízes em nenhum clube, né? Ele passou poucas temporadas, tipo 2, 3 temporadas no máximo nos clubes do Brasil. Tem clube que ele ficou meses, somente, ele não ficou nem temporadas inteiras. Então ele não tem raiz com muitos clubes. Acho que o clube que ele de fato tem mais raízes, assim, é o Grêmio, porque foi o clube que revelou ele. E também dá pra dizer que ele tem bastante raízes com o esporte, cara, porque foi um momento bem vitorioso da carreira dele e foi um momento bem importante pro esporte também. Mas eu não vejo, por exemplo, ele voltando pro Palmeiras com esse status de ídolo, porque por mais que ele seja hoje um jogador que pro nível do Brasil, na posição dele, ele entrega muitas coisas, ele saiu do Palmeiras com uma situação bem complicada, né, cara? Ele saiu brigando com a torcida, ele tinha brigado com o cara em campo, então saiu a relação dele com o Palmeiras já não tava legal quando ele saiu. Então, pro Palmeiras eu não vejo ele voltando com esse status de ídolo, né? Agora no Grêmio eu acho que ele vai se aposentar com a plaquinha também.
Oi, passando aqui rapidinho no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? O @semtática_podcast. Ah, outra coisa, a gente também tá em todas as plataformas de podcast, se não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente passa a ficar também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí. Tamo junto, valeu, vamos voltar pro programa. Eu tava puxando aqui uns dados do Diego Souza enquanto você... E, cara, é surreal, ele tem literalmente mais de 20 clubes aqui na carreira dele, tá ligado? E aí, tipo, inclusive tem passagem dele, por exemplo, pelo Flamengo. Eu nem lembrava do Diego Souza jogando lá no Flamengo, cara. É lei do ex pra dar e vender. É, cara, esse é o problema do Diego aí, que eu vejo que ele não, de fato, não tem raízes com ninguém, né? Mas o que é interessante de pensar, por exemplo, o Renato Gaúcho é um cara que no Grêmio ele é tratado como um deus. Ele tem estátuas no estádio. Recentemente ele foi demitido, né, como técnico, mas os torcedores foram lá dar tchau pra ele. Tipo, ele recebeu muito carinho. Então, por mais que a despedida dele tenha sido num momento ruim, saiu aí no eliminação de pré-Libertadores, né? Eu até acho que dava pro Grêmio ter segurado um pouco mais, mas eu acho que talvez a relação já tava meio desgastada pra ele poder continuar ao longo da temporada. Mas ele foi tratado ali com o mínimo de respeito possível, né, cara? A despedida dele talvez não tenha sido tão gloriosa quanto poderia ser, mas a torcida foi lá pra dar apoio, pra dar tchau, pra se despedir do cara no aeroporto. E é um cara que, pra história do Grêmio, não vai demorar pra ele voltar a treinar o Grêmio, né? Isso daí não vai ser uma coisa impossível de se ver, porque ele tá no começo da carreira dele ainda, ele é jovem, né? Tipo, não é um senhor de idade já. E o Grêmio ainda vai ter muita coisa pra disputar ao longo do tempo. Hoje, aproveitando esse nome aí que você citou, quanto tempo você acha que vai demorar pro Renato Gaúcho pegar o cargo do Cuca? Cara, eu acho que até a 10ª rodada do Brasileirão o Cuca sai e o Renato Gaúcho assume, porque não tá fácil pro Cuca, não. Ó a informação aí! Só tem que ficar esperto agora quem faz a gestão dos times, porque o Brasileirão agora tem limite de troca de técnico, né? Então, eu não sei nem se é possível, mas talvez haja alguma bizarrice aí pra bular a regra, por exemplo. Sei lá, num campeonato o assistente esteja cadastrado como técnico e no outro campeonato o técnico de verdade, enfim. Tô no aguardo de ver. Agora, pra falar de um outro cara aí, por exemplo, que saiu recentemente de um clube que ele é grande, que ele é gigante, né? E ele saiu aí numa relação até que amistosa, dá pra citar, por exemplo, o Agüero que tá saindo do City, né? O Agüero praticamente fundou o clube, né? Porque ele veio numa época que o City tava com dinheiro, etc. Mas o primeiro título de Premier League ali do City vem num gol do Agüero. E é um título muito simbólico, né? Porque ele acaba quebrando ali um ciclo de títulos ingleses que o City não conquistava há muito tempo, já há várias décadas. É um título em cima do Manchester United, então apesar de ser um campeonato de pontos corridos ali, foi disputado ponto a ponto na última rodada, o jogo do United acaba antes, e quando o jogo do United acaba, o United estava sendo campeão, né? E aí o Agüero faz aquele gol contra, se não me engano, é o Queen's Park Rangers, explode o estádio do City lá e consegue levantar a Premier League, né? Ele praticamente fundou o clube. E agora ele tá saindo aí já, depois de, já não sei quantas temporadas, mais de 10 temporadas no City, muitos gols, muitos títulos, e ele está saindo por vontade própria, né, cara? E aí eu acho que é interessante comentar, porque ele tá deixando o clube, o City até ofereceu uma proposta de renovação pra ele, mas talvez, das duas umas, né, cara? Ou ele já quer fazer outras coisas, ele quer buscar outros desafios pra carreira dele. Tem boatos aí que ele vai jogar no Barcelona, mas também tem boatos que ele vai jogar na Juventus. E tem outro ponto, né, que ele já vem perdendo um pouco de protagonismo ao longo dos últimos anos, e ele vem perdendo protagonismo muito pelo esquema que o Pep Guardiola vem adotando, né? Então eu não sei porque exatamente ele tá saindo, mas ele parece estar saindo numa relação muito amistosa. Assim, pelo que acompanhei, fiquei surpreso só com você falar que ele que quis sair. Eu não tava por dentro desse detalhe aí que o City queria que ele ficasse. É porque na Europa eu tenho visto umas dispensas muito esquisitas. Então, por exemplo, a saída do Thiago Silva e do Cavani do PSG, a do Soares do Barcelona, enfim, são jogadores assim que eu não entendo porque os times dispensam, porque eles estão entregando muita coisa ainda. Então, eu tava por fora de que o City queria manter o Agüero. E assim, cara, eu não sei muito bem que sentido faz você sair, por exemplo, de tudo que o City te entrega pra você ir jogar, sei lá, na Juventus, sabe? No Barcelona eu ainda entenderia, o Barcelona tá numa situação caótica e tal, ele poderia jogar com o Messi, e como ele tá indo de graça, ele conseguiria ir sem causar problemas pro Barcelona que tá com dificuldade e tal. Talvez fosse interessante, né? Sei lá, já que não é possível o City trazer o Messi, eu vou até o Messi, né? Eu também não acho a Juventus um bom destino pra jogador nenhum, honestamente, né, cara? Parece A Juventus parece um asilo, cara. Quando o jogador vai ficando numa situação ruim de carreira, ele vai se mudando pra Juventus, enfim. Eu não sei por que os jogadores fazem isso.
Mas você citou dois nomes interessantes aí, né, cara? Um deles é o Thiago Silva, que o Thiago Silva também é um cara que ele tá ali no começo do projeto do PSG, né? Ele chega, se eu não me engano, em 2010, 2011 no PSG e ele pega todo aquele começo de projeto que começa com o Ancelotti e vai passando o bastão para outros treinadores. E você também citou o Suárez, né? E o Suárez é um cara, por exemplo, que ele foi muito vitorioso no Barcelona e ele também saiu numa situação, assim, pelas portas dos fundos, cara. Ele saiu... eu não vou dizer que ele saiu escorraçado, né? Mas o clube não queria mais mantê-lo. Isso tava óbvio pra todo mundo. Tem cenas do Suárez chegando pro último dia dele no Barcelona chorando no carro, né? Porque ele também gostava do clube, gostava da cidade. Tanto é que ele se mudou até pra um clube mais próximo dele, ele não saiu da Espanha, né? Porque ele gosta de viver ali. E ele tinha uma relação muito próxima com o Messi, né, cara? E você vê que aí talvez tenha faltado um pouco de tato pro Barcelona pela forma como o Suárez saiu. E muito tato pro PSG pela forma como o Thiago Silva saiu. O Thiago Silva que inclusive já deu entrevista falando que não ofereceram nem €1 pra ele ficar, cara. Não ofereceram proposta pra ele ficar no clube. Né, eu sinceramente não entendo, cara, porque eu acho que se você puxar um top 5 aí, melhores zagueiros do mundo e tal, é muito provável que o Thiago Silva esteja no meio aí. O PSG, pra mim, fez escolhas em termos esportivos muito esquisitas ultimamente. Desde a contratação do Icardi, por exemplo, que foi pra mim uma escolha completamente torta. Depois a gente tem a dispensa do Cavani, tem a dispensa do Thiago Silva. Enfim, o PSG tá fazendo uma gestão meio esquisita, né? E, por exemplo, no caso do Thiago Silva, não tinha nem substituto. Os caras dispensaram ele sem ter um substituto. Porque no caso do Cavani, entre aspas, né, você tem um substituto que seria o Icardi. Com uma discrepância de nível muito alta, mas entre aspas tem. Mas assim, pra mim, essa questão de renovar com o ídolo, ela acaba rodando sempre em torno do dinheiro, entende? Porque, no geral, esse assunto só é muito discutido quando o cara já tá no final de ciclo ali, né? Quando, de fato, o futebol que fez ele ser ídolo já não existe mais, ou tá deixando de existir. E aí, pra mim, acaba sendo muito mais uma discussão de, cara, eu tenho que te manter, legal, eu quero te dar aquilo que você quer, eu quero te dar um ambiente legal pra você se despedir, mas eu não posso deixar que você afunde o time financeiramente sozinho, né? Então, exemplo, seria o caso, por exemplo, de manter um Agüero, cara, vamos reduzir o salário, né? Seria o caso ali do Price também. Vamos reduzir o salário, vamos fazer um contrato diferente. Eu acho que acaba girando muito em torno disso, porque assim, a gente que é torcedor, e isso inclusive foi uma discussão muito forte nos últimos dias no mundo do futebol, por conta da Superliga, da Europa lá que eles estavam tentando formar, que a gente tem que entender que, pra gente, futebol, né, pra maioria de nós, é uma paixão e por aí vai, só que pra quem tá envolvido, pra o jogador, pra o dirigente, enfim, pra todo mundo que tá envolvido, aquilo ali é uma empresa. E eles fazem, pelo menos nos clubes de alto nível, a gestão a nível de uma empresa. Então, em termos de uma empresa, não faz sentido você manter um funcionário nada produtivo por uma questão afetiva, entende? Não é toda empresa que fará isso porque pesa no bolso. E não pesa pouco no bolso, né, cara? Por exemplo, eu não sei quanto que é o peso do salário do Thiago Silva no PSG. Não sei os motivos da saída do Thiago Silva exatamente no PSG, né? Por que o PSG não quis manter ele? Mas como você falou, por exemplo, quem joga hoje na zaga é o Kimpembe, né, cara? Ele não é um grande zagueiro aí, não é um zagueiro de proporções mundiais. E o Thiago Silva tá lá no Chelsea jogando um bom futebol. Então, parece que pro PSG, o PSG já não via esse retorno esportivo no Thiago Silva do que ele tinha que pagar na teoria, né? Por exemplo, como você falou, chega o momento de futebol do cara, ele já não entrega mais. Então, para ver, provavelmente o PSG já não via ali entrega do futebol do Thiago Silva que fizesse ele propor alguma coisa, propor um contrato de renovação. E aí fica muito... Por que é subjetivo, né? Porque algumas pessoas acabam vendo futebol. Então o Thiago Silva, ele não só mostra futebol, como ele joga hoje no Chelsea, né? Que é o semifinalista aí da Champions. Então ele não tá jogando, sei lá, no Al-Saad do Qatar. Ele tá jogando num clube top, de uma liga top da Europa. Só que quem faz a avaliação já não via tanto futebol pra ele e também não via, né, futuro. Porque o Chelsea não vai conseguir vender o Thiago Silva depois pelo valor que ele pagou, né? Tudo bem que o Thiago Silva veio de graça, porque ele não tinha multa nem nada, mas ele não vai conseguir revender o Thiago Silva depois, né? O retorno do Thiago Silva vai ter que ser totalmente em campo ali, de acordo com o salário que ele ganha, né? Isso daí eu acho que é um lado negativo, entre aspas, de você manter um cara mais velho. Ele não tem potencial de revenda. Então, aí, nesse ponto do potencial de revenda, pra mim isso é muito mais um erro do cara que faz o time do que necessariamente da situação, sacou? Essa questão aí do substituto, pelo menos ao meu ver, é muito mais uma questão de gestão do que necessariamente uma questão um pouco mais esportiva ali ou financeira. O que eu quero dizer com isso? É que eu quero dizer mais ou menos o seguinte: se você tá vendo que você tem o Thiago Silva,
que tá te entregando muita bola, ele é, digamos ali, um top 5, top 6 melhores zagueiros do mundo no momento, mesmo da idade dele. Tá jogando agora uma liga muito melhor, muito mais competitiva que a Liga Francesa, por exemplo. O time dele chegou aí no mesmo lugar até onde o PSG chegou até agora e tem uma alta tendência a cair, né? Então talvez o Chelsea até consiga ir mais longe, dado o adversário que ele pegou ali na Champions, que é o Real Madrid. E aí a questão é muito a seguinte: por que então você já não começa a procurar com antecedência esse substituto do Thiago Silva? Porque você sabe com antecedência, você já sabe que existe um limite pro atleta. Então por que você não começa 2, 3 anos antes procurar esse substituto? Por exemplo, um exemplo que veio agora bom na minha cabeça foi o da Juventus, né? Que a gente tem o De Ligt. De Ligt, ele é contratado e por mais que ele seja um zagueiro muito bom, foi uma revelação assim tremenda no mundo do futebol, ele não é titular absoluto, também por conta das lesões, obviamente, mas ele foi contratado para disputar minutos com os zagueiros que já estavam na Juventus, que são zagueiros ali mais experientes, como o Bonucci, por exemplo. E aí você vai ter um ponto que é, cara, por que então você não começa a preparar um projeto esportivo para você dividir, por exemplo, a posição dos zagueiros? Um joga a Liga Francesa, outro joga Champions, outro joga a Copa X, Y, e por aí vai, né? A gente tem que... Eu acho que essa questão é muito mais de gestão, assim, tipo, alguma característica de quem tá fazendo a gestão, tá tomando a decisão de planejamento do que qualquer outra coisa, sabia? Cara, isso que você falou é bem interessante, porque no livro do Ancelotti, ele comenta que quando ele vai treinar o Real Madrid, ele se depara com essa situação, né? Pois ele tinha o Casillas, que é patrimônio do clube, não só do Real Madrid, ele é patrimônio da Espanha, né? O cara é super vitorioso. E ele precisava dar minutos também pro Navas. Então o Navas precisava jogar. E aí ele chega a um acordo com os dois, que é o seguinte: um vai jogar as ligas e o outro vai jogar as copas. Daí o número de jogos acaba ficando bem próximo pros dois ali ao longo da temporada, né? Só que aí chega um momento que, se eu não me engano, é o Casillas, ele não tá feliz de ficar jogando, dividindo minutos, né? E aí o Ancelotti é bem honesto, ele fala assim: olha, cara, eu preciso dar minutos pro outro goleiro também. Então, se você não tá satisfeito, a gente vai procurar a melhor forma de você se despedir do clube e você poder sair. Então, essa gestão aí que você citou, talvez seria o melhor caso, né? Seria o mundo ideal, digamos assim, para que você possa fazer essa transição, essa passagem de bastão com mais tranquilidade, né? Que foi uma coisa que o Barcelona não conseguiu fazer, por exemplo, na questão do Messi, né? Então eles não têm ninguém hoje que possa carregar o manto do Messi, porque mandaram embora o Suárez, o Coutinho não é esse jogador, né? O Coutinho não entrega esse número de gols por temporada nem na melhor fase dele. E eles deixaram o Neymar sair, né? Eles venderam o Neymar por uma bolada. Isso daí acaba mostrando, por exemplo, uma falta de pensamento de longo prazo, talvez, deles, que tem que manter o Messi, que por mais que ele entregue muito retorno esportivo, e eu não, assim, ninguém tá falando aqui que o Messi não entrega retorno, né? É o melhor jogador que a gente tem em atividade aí há muito tempo. Mas ele pesa muito pras contas do clube, cara, e ele pesa muito pras finanças de um clube que já tá com dificuldades. No caso do Messi já, eu acho que tem um outro que a gente tem relação, que é assim, a gestão, né? Quem fazia ali a gestão, os responsáveis, eles até tentaram fazer alguma coisa, eles só eram incompetentes mesmo. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar em retrospecto de contratações, eles tentaram, digamos assim, achar o novo Messi, né? Se a gente for voltar ao histórico, a gente vai ver que eles compraram alguns jogadores ali acreditando que eles seriam mega craques e tudo mais. Se a gente voltar muito esse histórico, a gente vai até ver umas compras meio esquisitas, como o Keirson, por exemplo. Mas voltando para compras mais recentes, a gente tem, por exemplo, a compra do Neymar. E aí acabou que o Neymar, né, decidiu por sair do clube e foi lá pro PSG. A gente voltando um pouco mais, a gente tem, por exemplo, a compra do Coutinho, enquanto que ele estava ali numa boa fase no Liverpool, iniciando a fase ruim, digamos assim, né, quando ele sai, que o Klopp já começa a pôr ele para esquentar um banco e tal. Por mais que o senso comum diga que o Coutinho saiu ali no auge, que o Liverpool saiu perdendo, não sei o quê, na verdade não, o Klopp já tinha planos de não usar mais tanto o Coutinho, ele já tinha anunciado isso pro Coutinho, já tinha anunciado isso pro clube também. E o Coutinho foi vendido muito caro, então o Liverpool saiu só ganhando, né? Porque o Coutinho não conseguiu entregar nada muito além dali. A gente tem também a compra do Dembélé, que é um jogador de... E isso poderia, por exemplo, ter sido diagnosticado... Cara, nos 2 primeiros anos existindo no Dembélé, ou no primeiro ano, já dava pra perceber que ele é um jogador que não ia conseguir entregar, porque o cara é simplesmente de vidro. A gente tem, por exemplo, a compra do De Jong, que até agora não conseguiu ser o que a torcida do Barcelona esperava pra ele. Enfim, acho que eu já tô dando spoiler demais do programa Decadência do Barcelona. O que você acha? Também acho que você tá adiantando umas pautas aí, né, cara? Mas enfim, tem essa questão do Messi, tem a questão dos jogadores. Eu acho que, pra gente poder, né, não alongar muito no tema aí, que eu acho que ele já chegou num ponto bom, a renovação, ela vai passar muito pela questão pela forma como o clube vê ou não a continuidade daquele jogador, né? Então, como ele vê o risco-retorno daquele jogador, o benefício, né? O custo-benefício dele, quanto que ele custa, quanto que ele entrega em campo.
E a questão afetiva, ela vai ter que ser tratada, eu acho que caso a caso, né, cara? Eu acho que tem ídolos e ídolos, tem gente que é maior ou menor para determinados clubes. E pode ser que não seja o caso de manter o cara mais um ano ali no clube se ele não tem, por exemplo, não está disposto a baixar o salário, a poder ficar no banco, disputar menos minutos, que foi, por exemplo, o caso do Casillas que eu citei anteriormente, né? Ele não estava disposto a fazer isso, queria continuar jogando, então ele teve que procurar uma porta de saída aí, infelizmente, para quem que gostava dele no Real Madrid. Oi, já, então pra fechar, eu consegui pensar aqui em dois clubes que, ao meu ver, eles fazem a execução pra tanto não jogar o ídolo fora pela porta dos fundos, quanto pra substituir ele, digamos, de uma forma assim de alto nível. Dois times que um deles não é tão perceptível, já adianto porque ele é um clube mais novo e tudo mais, mas dois times que fazem isso muito bem, e aí eu tenho certeza que quando eu falar, talvez dê o gatilho pra você concordar comigo, não sei se você vai concordar. O primeiro é o Bayern de Munique, eu diria que ele é o time que faz isso melhor no mundo do futebol. E você pega, por exemplo, considerando quantos ídolos de altíssimo nível já saíram do clube recentemente aí, e como eles foram substituídos. Então você tá aqui alguns jogadores, só pra dar um estalo na mente da galera, de jogadores assim de altíssimo nível que eram do Bayern de Munique, né? A gente tem, por exemplo, eu esqueci agora, fugiu o nome da cabeça do goleiro que veio antes do Neuer, que ele também era um goleiro assim de altíssimo nível, esqueci o nome dele agora. A gente vai ter também ali o Schweinsteiger, Xabi Alonso, Ribéry, Robben. A gente tem o Miroslav Klose. Então, jogadores ali que são ídolos, são de altíssimo nível, eles foram substituídos e ninguém ficou chorando nesse processo, né? Porque foi bem executado. E um outro time que eu acho que caminha muito bem para executar esse processo, ele ainda não teve o tempo necessário por ser um clube, digamos assim, um pouco mais novo nesse alto nível, é o Manchester City. É um time que, tirando jogadores de defesa, todos os jogadores ali têm um substituto em nível bem parecido, talvez até com características diferentes, mas bem parecido. Inclusive o próprio Agüero, né? Porque por mais que nós brasileiros aqui tenhamos sérias críticas ao Gabriel Jesus, principalmente pelo desempenho dele na seleção, a percepção que eu tenho não é que os gringos pensam a mesma coisa sobre ele. Cara, acho que você foi bem feliz nos exemplos, né? É legal citar, por exemplo, que o Felipe Lan se aposentou no Bayern de Munique e dando espaço pro Kimmich, e os dois têm características ali, né? Parece quase que assim, versões quase que um upgrade um do outro, né, cara? Então, eu acho que você foi bem feliz nesse exemplo do Bayern de Munique. E do Manchester City é legal notar, por exemplo, que eles encerraram o contrato com o Davi Silva, que era um ídolo do clube também, um patrimônio do clube, chegou lá no momento de crescimento do clube, né, na mesma época do Agüero, e ele tem, assim, não fez falta, né, quando ele saiu, por assim dizer. Ele saiu do clube, o clube seguiu a vida dele normal, porque já tinha outras pessoas para ocupar o espaço. Outro caso, por exemplo, do Manchester City que ele fez aí dessa substituição é o Fernandinho. Você falou do Gabriel Jesus, mas o Fernandinho também é um cara que aqui no Brasil a gente não valoriza nada. O Guardiola morre de amores por ele. O pessoal do Manchester City também gosta muito dele. E ele já tá passando o bastão pro Rodri. Então eles fazem essa transição aí muito mais de maneira muito mais leve, né? Muito mais fluida, por exemplo, do que acontece na maioria dos clubes. Eu acho que você foi bem feliz nessa citação aí. Porque foi muito certeiro. Obrigado, Gé, obrigado. Ficou lisonjeado. Mas então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui hoje. Manda lá no Instagram se você acha que o clube deve ou não renovar com o ídolo por gratidão, né? Valeu. Valeu aí, galera. No mais, beijos do pai. Tchau, tchau.